Chegamos, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos vocês que estão chegando nessa live. Para mim é um prazer muito grande ter vocês aqui. E hoje um dia legal, um dia especial. Nossas lives têm sido muito legais, muito boas, né? Segundo o que as pessoas estão falando, não eu que estou querendo dizer. Mas hoje nós vamos ter aí nada mais, nada menos que Contramestre Salsicha, do Grupo Muzenza, um grupo que eu amo, um grupo que eu aprendi a gostar desde o tempo em que meu mestre me levou a primeira vez em Curitiba, né? E eu conheci mestre burguês, e eu lembro de muitas passagens no Paraná. Então, outro dia, quem assistiu a live do meu mestre, viu ele falando que dos formados dele, um dos formados que mais estiveram no Rio de Janeiro fui eu, né? E depois também muito no Paraná, né? A gente rodou aí legal, no Rio, no Paraná, e foi muito bom. Muito obrigado você que está chegando, Cândido, Lucas José, Tata Coruja do Grupo Harmonia, Luca Narinho, minha estagiária do Grupo ACBC, Associação de Capoeira Berimbau para Cristo, Tainá França, seja bem-vindo, minha querida. Pronto, Anderson Capoeira, nada mais, nada menos, quem? Vamos então chegar? Contramestre. Francisco, seja bem-vindo. Tá chegando. Contramestre Salsicha. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, mestrão. Salve, guerreiro. Salve, meu irmão. Como é que você vai? Tô bem, mestrão, graças a Deus. Estamos aí, né? Enfrentando essa pandemia aí, tentando superar da melhor maneira possível. Deixa eu ver se eu melhoro a iluminação aqui. Isso. Vamos ajeitando, né? Baixo, né? Colocando uma bajuzinha aqui para... Eu vou acertar minha cabeça aqui, ó. Pronto, agora sim. Querido, quero dizer primeiramente que para mim é um prazer enorme ter você nessa live. Oh, que isso, mestre. Eu tenho feito lives aí, e eu estava pensando agora, antes dessa live começar, tem pessoas que a gente conhece há tanto tempo e às vezes nos parece tão distante. E tem pessoas que a gente acaba de conhecer, que parece que faz muito tempo que a gente já tem uma amizade, e nós tivemos uma vez só juntos, conversando, e eu fiquei muito feliz por começar a ser seu amigo, de poder compartilhar as coisas de capoeira com você. Então, já em meu nome, em nome dos meus alunos, em nome das pessoas que acompanham a minha live, e essa live vai ser salva também para passar no YouTube, quem não está podendo assistir, quem está trabalhando. A gente sabe que nessa pandemia existem algumas pessoas que estão trabalhando, então as pessoas que não puderem assistir a live, né, elas vão depois assistir no YouTube. Quero dar uma boa tarde a todos que estão entrando. Não vou citar o nome de todos, para não ter aquele problema de perder o raciocínio no meio da live, que antigamente eu ficava cumprimentando todo mundo, aí você perde o raciocínio da live, da pergunta. Então sintam-se todos abraçados, e eu quero, como diz o nosso querido amigo aqui, contramestre Edson Moscatelli, da cidade de Ribeirão Pires, vamos começar do começo. Primeiramente eu quero saber aí o nome, né? O nome do Contramestre Salsicha. Oi, gente, brigadão, tá sendo um prazer aí fazer essa live aí com o mestre Canário, uma experiência diferente, né? Com pessoas que... Uma pessoa que eu praticamente conhecia aí em Curitiba, né? A gente teve uma oportunidade, tivemos um bate-papo tão sincero, tão franco, que nasceu uma amizade tão legal dali. E aí eu peguei o telefone do mestre e vamos conversar, vamos, né, bater um papo, falar sobre capoeira, saber como estão as coisas, né, na cidade do mestre, eu aqui na capital. E super satisfatório, né, mestre, ter essa oportunidade de a gente falar um pouco de capoeira na época de pandemia, onde está todo mundo recluso, onde está
todo mundo na sua casa, cuidando da sua família, preservando a sua Sim, saúde. Eu acho que é importante a gente tomar esses cuidados aí, principalmente para a gente que tem parentes idosos, né? Como eu tenho meus pais e tal, que são da terceira sim. idade, e tem um probleminha de saúde aí que é necessário a prevenção e os cuidados necessários. Mas, bom, primeiramente eu quero agradecer a todos que entraram aí, vão nos acompanhar, os que forem entrando também, batendo um papo, né? Fico muito feliz de saber que tenho bastante amigos dentro da capoeira, que é um universo glorioso, né? Sim, Onde a gente passa, as pessoas que não fazem parte da capoeira não conseguem ter o tamanho e não conseguem ter noção, em realidade, do tamanho do ciclo de amizade que se conquista praticando um esporte, né? com Então, acho que certeza. é muito satisfatório, né? Logicamente, devido ao fuso horário de alguns outros países, conforme o pessoal for entrando, a gente vai falando e tocando um assunto, mas é muito legal, né? Saber que e ter essa noção que a gente tem amigos espalhados pelo mundo inteiro e a capoeira que nos dá e nos proporciona isso. Então acho que é Com bacana a gente certeza. interagir com as pessoas, saber a história. Eu tenho entrado em várias lives aí de vários mestres e tenho acompanhado muito coisas de alguns mestres que eu não sabia, coisas de capoeira que a gente aprende, porque é o que eu falo para todo mundo, né? Até falei na última live que eu conversei com o professor Gamit, que a capoeira ela é um universo sem fim, né? Que a gente vai morrer e não vai aprender tudo, né, mestre? Com certeza. Sempre estamos aprendendo, né? Sempre estamos aprendendo. É como eu sempre digo, né? De 1974 para cá, eu estou aprendendo ainda. Aí, ó. Todos nós. Mas fala para mim, contramestre, o seu nome, Vamos para lá. quem não sabe, quem não te conhece. Bom, a galera, eu sou conhecido no mundo da capoeira como Contramestre Salsicha. Meu nome é Anderson Câmara Souza, filho de uma mãe portuguesa e de um pai baiano. É maravilha, que miscigenação boa. É uma oxigenação bastante legal. E a capoeira nasceu na minha vida, né, mestre? Em 87 para 88 aí. Eu Fala iniciei na uma coisa capoeira. para mim, onde o contramestre Salsicha nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital mesmo. Só que na São Paulo parte. mesmo? São Paulo mesmo, capital. Porém, eu nasci na região, na parte leste de São Paulo, né? Com os Sim. anos, com o passar dos anos, meus pais se mudaram para região sul de São Paulo, a parte sul de São Paulo, que é onde eles residem até hoje. E aí, Correto, isso, correto. pode falar, Em que mestre. local da Zona Leste, Ali na contramestre? Penha. Na Penha, que maravilha, que maravilha. Conta para mim, o menino Anderson, como é que o menino Anderson encontrou essa arte maravilhosa que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos dá ensinamento, que ensina a gente a caminhar e nos faz tão feliz. Como é que o Anderson encontrou essa tal capoeira? Verdade, mestre. Tudo se iniciou lá no passado, época que eu estudava. A capoeira ela acabou encontrando na minha vida devido a problemas escolares, né? Chega até a ser engraçado. Mas na época que eu era de escola, criança tal, tinha muito problema com, com briga, né? No colégio, apanhava demais da molecada. E meu pai procurou uma forma de ocupar meu tempo de que eu praticasse algum esporte de defesa. Então, o primeiro Sim, contato que eu tive com o esporte foi o Kung Fu. Eu Kung Fu. treinei Kung Fu, eu treinei 6 meses Kung Fu, isso com 7 anos. E passados 6 meses treinando, eu estava super iludido, fanático com aquilo, porque é uma arte marcial belíssima e maravilhosa, como muitos nós Fantástica, temos no Brasil, né? fantástica. Um esporte, uma disciplina assim, uma cultura tão rica, né? E aí, passando 6 meses, o professor que morava na região foi embora, né, do bairro. E aí não tinha ninguém mais com Kung Fu na região. E aí, meu pai, não, mas tem que continuar fazendo alguma atividade, algum esporte, alguma coisa. Vamos procurar outra Sim, atividade. sim. E afinal das contas, me colocou na capoeira. E aí eu, mais ou menos com 7 anos e meio, eu até comentei de uma outra vez que eu ingressei na capoeira
no período de férias, né? Naquelas férias de meio de ano do mês de junho, aquelas férias de 15 dias, né? Então, para não ficar em casa sem fazer nada, durante 3 vezes na semana, eu ia para capoeira, segunda, quarta e sexta. Então, foi onde eu iniciei em 87, com o mestre Canela, na Zona Leste, no bairro de Juscelino Kubitschek. E aí foram meus primeiros Celino passos. Kubitschek. Isso. Em 1991, minha família se locomoveu da Zona Leste para a Zona Sul de São Paulo. E aí eu fiquei uns meses assim meio perdido, porque eu queria continuar treinando e não sabia onde. Aí você vai fazendo amizade com os amigos da rua, jogando bola, e daqui a pouco você começa a ver, tem capoeira ali, tem capoeira ali. E eu sabia que existia um trabalho de capoeira próximo à minha casa, que era do mestre Valtinho, mas eu não sabia, nunca sabia onde que era o local, onde que era a academia e tal. Então, algumas vezes eu tentei procurá-lo na época e não encontrei. E, afinal das contas, comecei a fazer um treinamento, comecei a treinar, conheci através de os amigos de escola, o mestre Tigrão, que é daqui de São Paulo, da região de Santa Amaro, que é o presidente e fundador do grupo Corrente Libertadoras. E Corrente Libertadora. Isso, lá eu passei alguns meses e tal com ele, porém era uma distância muito longe, né, de onde eu morava, e ficava difícil, né, a locomoção, transporte, alimentação. E aí, passados uns meses, acabei abandonando e encontrei um mestre na região aqui no bairro já, passado algum tempo já isso, e ingressei, comecei a treinar com ele. Na época era o professor Tomé, fiquei uns meses com ele, mas ele fazia parte do grupo GCAB Capoeira. GCAB, com B. GKB. Isso, que é o Grupo de Capoeira Afro-Brasileiro. Sim. Que o presidente é o mestre BJ. E daí, então, eu comecei a treinar com ele e tal. Passado um tempo, eu sentia a necessidade de evolução. O grupo era muito grande, né? Tinha vários mestres, contramestres, professor, e eu sentia a necessidade de evoluir. E acabei mudando de professor. E aí teve foi o meu último professor até antes de eu ingressar na Muzenza, onde eu fiquei muitos anos. E aquilo, e a gente é muito jovem, na época eu era muito jovem, né? Era um rapazão e eu tava naquela fome de capoeira, fome que eu queria aprender, que eu queria adquirir conhecimento e havia necessidade de evolução. 95 para 96 começou a onda da capoeira mais moderna aqui em São Paulo, né? Calça de cós baixo, o pessoal usar corda, esse estilo todo, que para mim a capoeira ela é uma só, mas acabaram que, entre aspas, denominando como a capoeira contemporânea, né? Sim, exatamente. Que em realidade, com o passar do tempo, esse rótulo ele acabou, né? Ele acabou se desaparecendo em realidade, porque a capoeira ela é uma só. Seja a capoeira exatamente. Seja a capoeira primitiva, a atual, ou a que vai vir no futuro, não interessa, tudo é capoeira. Ela sofre a sua evolução, porque é necessário isso, como todo esporte. Porém, eu entendo também que vai chegar um momento que vai acontecer com a capoeira a mesma coisa que aconteceu com o Kung Fu, com o Judô e com outras artes milenares, né? Esportes milenares, que ela vai estagnar. Ela vai ser vivida aquilo, quem gosta continua e quem não, não. Penso que a capoeira tem muito que evoluir, porque é um esporte muito novo, né, mestre? A gente não pode comparar ela ao Kung Fu, a um Judô, a um Taekwondo, que são esportes milenares. A capoeira, ela tem seus 100 e poucos anos aí, né? Uma coisa assim, não é tão velha assim, né? Sim. Contar a história da escravidão do que veio para trás, né? Mas assim, a capoeira em si vivida, são 100 e poucos anos. Então ela tem muito que evoluir ainda. Eu acredito nisso. Correto. Mas vai chegar um momento também que ela já não vai sofrer tanta essa evolução. E quem vive a capoeira 24 horas já está vendo isso, em realidade, né, Mestrão? No último Mundial Muzenza, onde eu tive o prazer de conhecê-lo, eu estive numa reunião com vários mestres. Foi um momento que nós estivemos fechados numa sala lá do ginásio onde houve o Mundial, com o mestre Burguês, mestre Barrão, e o mestre Boneca, inclusive, citou muito isso, que pode demorar o tempo que demorar, mas ela vai se afunilando para se tornar numa unidade só, numa coisa só. Você também acredita nisso, Salsicha? Acredito, mestre. Plenamente. Entendo também que existem grandes mestres dentro da capoeira que criaram a sua metodologia de ensino e que, de repente, de momento agora, não tem essa mentalidade aberta para que ela se torne uma engrenagem só, né?
Sim. Mas eu penso que isso vai acontecer. E aí o se tornar uma engrenagem só, no meu ponto de vista, não é todo mundo fazer parte do mesmo grupo. Que existam, que Sim. continue cada um com as suas escolas. Que tenha uma mentalidade parecida da forma que se trabalha e da forma que se exerça a capoeira. E que pelo menos eu acho que é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para a capoeira. A unificação de graduação. Para a gente saber quem são Exato. os mestres. Esse, esse detalhe eu ia entrar exatamente porque na primeira reunião da ICA, ao qual eu participei, representando a Federação Paulista de Capoeira, ao qual eu sou diretor, inclusive isso eu tenho que mencionar, meu mestre acabou de entrar, então aí esse eu tenho que falar, né? Dá honra quem tem honra. Então, obrigado, meu mestre Valdenor. Obrigado, mestre Valdenor, por essa oportunidade de me fazer ser um capoeira. Muito obrigado. Então, mestre Boneco, já na primeira reunião daí que ele já citou a respeito de graduação, e todo mundo, né, até eu que não tenho cabelo, o cabelo arrepiou na hora, porque é um assunto muito delicado contra a mestre Salsicha. Graduação, unificação nesse universo tão grande que é a capoeira, trabalhar com a unificação de graduação. Fala a respeito disso, segundo o seu conceito na sua mente. Mestre, eu acho que a capoeira ela está partindo para um mundo aí que as pessoas estão evoluindo bastante, né? Psicologicamente, com o intuito de saber que como eu posso dizer, a melhor solução para a capoeira agora é o diálogo, né? Nós estamos entrando nessa fase que o diálogo ela está sendo fundamental para tudo. Então não é a expressão corporal, né? Porque no outro grupo ali uns jogam muito, outros no outro grupo ali trocam mais porrada, e que no outro ali os caras melhor de percussão. Então nós estamos chegando num entendimento de que a capoeira ela precisa disso, ela está necessitando isso, sabe? Para que se possa entender que o mestre corda vermelha aqui, ele é igual lá no Japão, nos Estados Unidos, na China, sei lá, no Paraguai, dentro do Brasil, seja no Sul ou no Nordeste, e que isso vai ser bom para a capoeira, né? Todo mundo respeitar e entender que isso vai contribuir. As escolas, eu acho que ela tem que continuar, porque são filosofias e formas de pensar, mas eu acho que a graduação ela é muito importante acontecer, né, mestre? Essa unificação e dos grandes mestres, né, que são os detentores aí dessa nobre arte, né, que eu vou concluir essa palavra que a capoeira não tem dono. Não, a capoeira tem dono, sim. São os mestres mais velhos, são os grandes representantes dessa arte, que se não fosse eles, não viriam gerações e gerações e gerações. Então a capoeira ela tem dono. Penso eu. Não pode ser de qualquer jeito, né, Salsicha? Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito, né? Isso, não pode ser de qualquer jeito. Então, tomar uma aguinha aqui, né? Eu tô aqui toda live eu tomo uma erva cidreirazinha aqui para ficar tranquilo. É bom, é bom, é bom. Então eu penso isso, mestre, que é importante, né? A gente não pode falar, os mestres são verdadeiros donos, mas são os maiores representantes dessa arte. Então podemos, entre aspas, rotular como donos, né? Porque são responsáveis pelas atitudes de graduar as pessoas, se a pessoa está qualificada ou não, entende? Penso eu desse jeito, que o mestre, ele é um dos maiores responsáveis, porque se ele está graduando um cara que realmente esse cara não está preparado, capacitado, foi um mestre que graduou ele. Né? Exato. Entendo que pessoas cometem erro. Então, eu, no meu conceito, no meu pensamento como capoeirista, os donos e preservadores da capoeira são os mestres, né? Porque quando é falado, um mestre senta para falar e dar sua explicação, contar sua história e impor o que ele acha, todo mundo ouve, todo mundo segue aquilo. Principalmente dentro de uma escola de capoeira. Entende? Então eu acho que são os maiores detentores e as pessoas que, entre aspas, no meu ver, que são os donos da capoeira, né? Nós somos seguidores, aprendizes, que um dia alguns chegarão lá, outros não,
né? Mas é isso que eu penso, que a unificação, em realidade, mestre, eu digo isso porque muita franqueza e clareza que eu nunca tive vaidade com graduação. Hoje eu sou contramestre, tive a oportunidade já de me formar mestre dentro do grupo, eu recusei a graduação já 2 vezes, né? Não tenho interesse porque hoje eu tenho 40 anos já, e eu acho que o meu conhecimento, o meu aprendizado não está numa graduação, e sim no que eu estudo, no que eu vivo, no que eu vivencio, por onde eu ando e as amizades que eu conquisto. Então, meu conhecimento de mestre, um dia mais tarde, eu acho que tem que ser dado pela sociedade. Eu sempre penso nisso, isso eu sempre tive como filosofia dentro do meu trabalho. O dia que a sociedade me reconhecer como mestre, a corda que vai na minha cintura, a cor que vai na minha cintura, ela não tem importância. Tem importância a sociedade te reconhecer. Então eu penso desse jeito, né? Como educador, né? Como mestre, como pessoa que faz parte e trabalha em prol do seu semelhante. Isso, mestre, é isso mesmo, fato. Então veja bem, uma pergunta que não quer calar. Sim, mas... Éder virou canário por causa da cantoria. Certo. O Nicomédio virou besouro Nicomédio porque era um menino que voava e pulava muito. E assim por diante, burguês, Barrão, né? Inclusive eu acho muito engraçado quando o Barrão fala que Barrão é um porco gordo lá no Pernambuco, né? Pernambuco, isso. E como ele saía da oficina onde ele trabalhava todo sujo, o pessoal falava, parece um porco, parece Barrão. E acabou ficando Barrão, né? E salsicha? Fala pra mim, como é que é? Oi, então, mestre. O salsicha é por conta de quando eu era muito mais novo, em realidade, não moleque, porque meu apelido dentro da capoeira sempre foi alemão, né? Alemão, começou como alemãozinho, porque era muito loiro quando era criança e tal. Depois você vai crescendo, passou a ser alemão. Então, aí, como eu não concluí aquela história lá que eu tinha mudado de professor, passei a integrar outro professor na capoeira, dentro do mesmo grupo. E aí todo mundo chama de alemão, alemãozinho e tal. E aí eu também tive uma época da minha vida aí, meio rebelde aí, de ser pichador, riscar muro por aí. E aí todo mundo chamava de TZS também. E aí eu passei a treinar com esse professor, e ele olhou pra mim e falou, rapaz, mas tu é magro. E eu usava uma barbichinha aqui, né? Ai, aí ele falou assim, olha o Scooby aí, né? Parece que salsicha do Scooby-Doo, cara. Eu falei, o quê? Salsicha do Scooby-Doo? Não, cara, pelo amor de Deus. Foi o que eu imaginei. E aí, mestre, quando a gente não quer, as coisas acontecem e acaba pegando, né? E acabou pegando o apelido de salsicha e ficou. Ficou salsicha e até hoje, né? E aí, eu aí com 18 anos, estava fazendo parte desse grupo, 98, final de 98, e em 99 eu decidi me desligar e ficar um ano sem grupo, pesquisando alguns grupos, alguns grandes nomes dentro da capoeira, alguns grandes grupos dentro da capoeira aqui em São Paulo, porque eu estava com essa ansiedade de aprender coisas novas, de entrar nesse mundo mais moderno, né? Então fui atrás desse conhecimento aí e fiquei um ano sem grupo, sem trabalho, só treinando por conta com os meus alunos. Foi quando, em 2000, eu fui conhecer, no ano seguinte, aí passei o ano 1999 sozinho. Em 2000, eu fui conhecer o trabalho do mestre burguês. Ei, maravilha! E aí lá eu acabei me identificando muito, né? Com a filosofia de pensamento do mestre, o que ele via dentro da capoeira, o que poderia me proporcionar em treinamentos, em conhecimento, né? E acabei que ingressando e aí sigo nessa história aí uns 20 e poucos anos já. Então vamos lá, é uma coisa também muito interessante a nossa caminhada na capoeira, e é muito rica, né? Muito rica, ela nos faz... eu toda vez que falo da minha caminhada e toda vez que ouço uma pessoa como você, um educador, um professor, uma pessoa que tem seus alunos, eu acho muito lindo isso. Eu gostaria que você falasse para mim desse camarada que eu já conheço desde o tempo. O meu mestre que está aqui, ele me corrija se eu estiver errado, se eu estiver mentindo. Foi meu mestre que me levou a primeira vez para o Paraná,
e eu tive a oportunidade de conhecer mestre burguês, e aí mestre burguês vinha muito para as competições aqui em São Paulo. Mestre burguês, eu acompanhei ele em vários campeonatos brasileiros, e também, há um caso que eu sempre conto quando eu falo da Muzenza, o mestre burguês, com muita luta, ele conseguiu, a uma época muito distante, ir dar aula no Clube dos Bombeiros de Curitiba. Sim. E eu, na época, garotinho novo, ainda pulava um pouquinho, voava um pouquinho, e eu fui lá para graduar os alunos, eu, meu mestre, vários mestres, e eu nunca me esqueço, é até um fato triste que aconteceu, e eu lembro do mestre burguês chorando, né, aquele camarada fora do comum, tenho muita admiração, mestre criança, não sabia o que fazia por mim agora, nesse último Mundial aí, o tratamento, não deixar os mestres ficar muito tempo sem comer, e trazendo as coisas. Vocês são aluno deles, né? Eu lembro da goiaba, a goiaba não me dava sossego, sabe? Mestre, olha, o senhor quer ir aonde? Mestre, e o carro ali à disposição, e a goiaba toda hora falando assim, mestre, o senhor quer ir aonde? Mestre, o senhor quer comer o quê? Mestre, o senhor quer... Calma, goiaba, eu tô bem, filha. Mas aquele atendimento, aquela coisa fantástica. Então, passou muitos anos que eu não via mestre burguês, mas uma coisa que me deixou muito admirado, Salsicha, foi a organização. E tanto é que quando eu cheguei aqui, todo mundo me procurou e falou, fala para nós do Mundial Muzenza. Eu falei, gente, não dá para falar tudo o que eu estou sentindo. Se eu ficar a noite toda, o dia inteiro falando, eu não vou conseguir dizer o que eu vi lá. A organização, o comprometimento do capoeirista com sua agremiação, com sua academia, vocês levantando a graduação para o alto, alguns chorando com a graduação levantada para o alto, agradecendo a Deus, agradecendo ao público, agradecendo aos mestres. Teve um que foi graduado mestre, me fale o nome dele agora, ele passou por mim e disse assim, quero agradecer a vocês, mestres, por estarem aqui na minha graduação. Então aquilo me chocou, o comprometimento com aquela graduação, aquela batalha, mostrando que realmente não foi nada ganho. Sim. De qualquer jeito, foi ganho com garra, com determinação. Então, eu queria perguntar para você, então, aí eu tive lá nesse batismo, lá no Clube dos Bombeiros, mas infelizmente o Batatinha e o Marinheiro, que na época eram formados, sim, depois se tornaram mestres, Batatinha do Rio e Marinheiro de Santos, eles acabaram fazendo um jogo um pouco mais pesado e acabou dando um desconforto lá, uma briga lá, e aquele dia apanhou todo mundo, apanhou o povo do vôlei que estava no outro lado da quadra, o público que estava assistindo, e tudo aquilo que o mestre burguês fez para a inauguração ali daquele local foi tudo jogado fora, mas não por culpa dele, lógico que não, mas por culpa dos visitantes, que às vezes vão para um batismo pensando que é um ringue, né? Isso. E estragaram a festa. Mas olha quanto tempo que eu conheço a Muzenza e eu sou muito feliz. A minha volta a Muzenza esse ano, eu fiquei muito feliz de ser convidado e poder participar. Então conta para mim, qual foi a sua percepção, qual foi quando você viu pela primeira vez mestra criança e mestre burguês? Fala para mim. Então, mestre, eu tive essa oportunidade. Eu, em realidade, vamos dizer que eu comecei a entender capoeira aí de verdade em 91 para 92. Eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a ler um pouco mais, né, livros e tal, e se informar. Então eu já vinha acompanhando aí a Muzenza e outros grupos. A gente só conseguia ouvir disco, fita cassete, né, mestre? Algum livro que algum outro mestre publicasse. Então quando eu tive a oportunidade em 2000, né, eu vim acompanhando toda a trajetória da Muzenza através de discos, nas minhas aulas, na época que eu treinava, quando eu passei a dar aula em 97 para 98, ouvia muito os CDs da Muzenza, né? E aí, quando eu tive a oportunidade mesmo de realmente conhecer o mestre burguês e a mestra, hoje formada mestra criança,
Foi uma coisa assim que eu vi que dentro da capoeira existia grandes profissionais, né? Pessoas Sim, que realmente eram focadas e que conseguiam fazer daquilo que para muitos usavam como vandalismo e aquela coisa só de capoeira de rua e o cara de qualquer jeito, né? Então eu vi que eles tinham um foco total, né? Principalmente o mestre burguês, que a caminhada dele é muito mais longa, com o tema da organização, né? Com o tema de receptividade, de acolhimento com as pessoas. E graças a Deus, durante todo esse tempo de convívio, a gente acaba adquirindo isso, né, mestre? Por isso, essa foi a minha escolha de ter ido para Muzenza na época, e hoje está com ele 20 e poucos anos, né? De ver o caráter, né? E a dignidade do mestre, de ver a capoeira com algo além. Assim, isso aqui não é só a minha profissão, isso não é só o que traz o pão e o leite para minha família dentro de casa, isso vai muito além disso. Então eu vi que tinha uma magia, né? Que aquilo era cuidado e era trabalhado para que quando acontecesse aquela festa fosse uma magia para os olhos de quem estava ali participando, né? Então eu falei, rapaz, eu preciso adquirir esse conhecimento, eu preciso vivenciar isso, eu preciso conviver com isso para que eu possa adquirir esse conhecimento para que um dia mais tarde eu consiga realizar grandes eventos e bons eventos, né? Com profissionalismo total, carinho. A capoeira ela não pode perder a sua essência, né, mestre? De luta, de ter o contato, de ter uma banda, uma rasteira, uma cabeçada. Eu acho que isso sim, faz parte, a partir do momento que seja com lealdade. com certeza. A lealdade, no meu ver, ela é primordial, né? Porque sabe que nós vivemos num mundo hoje em dia que não é 100% dos capoeiristas que conseguem viver capoeira 100%. A maioria tem um trabalho paralelo. O cara Sim, trabalha o dia inteiro numa empresa, chega à noite e vai dar aula. Ou ele trabalha numa fabriquinha dele de alguma coisa, de noite ele dá aula. Ele trabalha em um aplicativo de carro, locomovendo pessoas, de noite ele vai dar aula. Ele trabalha fazendo entrega de comida, de noite ele vai dar aula. Trabalha o dia inteiro numa metalúrgica, sai da metalúrgica, vai dar aula à noite. Hoje é muito difícil sobreviver da capoeira, então eu entendo que a integridade física hoje em dia ela é primordial. A queda, a banda, a cabeçada, ela tem que existir, ela não pode perder essa essência. Mas a sim. preservação da integridade física ela é primordial. E eu via que isso nos eventos acontecia. Ter o contato tal, mas que tudo tinha um jogo de cintura. Então eu falava, ah, bicho, os meus eventos, isso tem que acontecer. Vai ter que ser desse jeito. Eu vou trabalhar para isso. Correto, Até porque a correto. ideia sempre foi trazer amigos profissionais da capoeira. Nos meus eventos vêm os meus amigos. Então, dos meus amigos sabem que da forma que eu vou na casa de todo mundo e respeito, eu quero respeito na minha. Então, Sem dúvida, sem sem dúvida. dúvida, né, Tem que mestre? ser assim Então, mesmo. então hoje em dia eu vejo também que a capoeira está muito seletiva nesse sentido aí, né? De escolha de pessoas que vão no seu evento. E o mestre burguês, até hoje, ele é assim, cara. Ele é seletivo Ele é. com os caras que vão no evento dele, os amigos. Pô, se fulano tem problema com ciclano, ou eu convido um nesse evento, no próximo eu convido outro que é meu amigo, porque eu não quero que os caras tenham problema aqui, divisões de águas, né? Que isso aconteça lá. Então a gente passa a adquirir isso daí e ver como o profissionalismo, né, flui na pele do mestre, assim, a visão dele de capoeira, né, Como de viver diz, a capoeira. co- como diz o mestre Natanael numa cantiga muito antiga dele, se tu tem problema em casa, não vem resolver aqui. Isso aí, eu ouvi muito, hein, mestre? Ah, eu sou fã de todos os mestres, né, mas tem coisas assim que ficam marcadas na nossa vida, né, principalmente época de infância, adolescência, que passa muitos anos treinando, ouvindo aquilo e tal, e você vê que a capoeira, eu penso desse jeito, né? Que ela vai evoluir, ela tem muito que evoluir ainda, muitas coisas, Com certeza, mas a com essência está certeza. nos mestres. Fala para mim então, Europa, conta essa experiência que eu quero muito saber, e as pessoas que estão nos ouvindo também, e as que vão ouvir depois no canal do YouTube, a CBC Mestre Canário. Conta essa experiência da Europa para nós contra a Mestre Salsicha. Pô, mestre,
Na época que eu tive essa ideia, né, de conhecer o mundo. Eu vou falar uma coisa aqui, vai ficar gravado, mas que sirva de exemplo para todo mundo. Que quando você tem ambição na vida e vontade de vencer, se você correr atrás, se realiza. E eu sempre fui um cara muito ambicioso com esse tipo de coisa, de conquistar coisas, de viver, de vivenciar, né? Maravilha. E a ambição que eu sempre tive não era a ambição de ser rico, milionário. Eu acho que isso é consequência de trabalho duro e dedicação. Mas é a ambição do conhecimento, a vontade de aprender, de conhecer, de vivenciar. Então, quando você tem a ambição de adquirir conhecimento, cultura, aprender, né, se abrir a aprender, eu acho que as coisas tudo fluem naturalmente. Então, eu, em 2004, tive a oportunidade, né? O grupo já estava super mega expandido pelo mundo e eu me via dentro disso, né? Eu me via falar, um dia eu vou sair do Brasil, cara. Um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer o mundo lá fora com a capoeira, de conhecer outros grupos, né? Outros pensamentos, outras filosofias, outras ideias de como é a capoeira, né? De como as pessoas vivem, o que eles acham, né? E o que fazem com a capoeira lá fora. Então, em 2004, eu tive aquela oportunidade, o mestre Burguês, um ano anterior, o ano que vem eu estou indo para a Europa, tal. Comentou um dia comigo, assim, numa roda com os mestres, contramestres, professores, na época, porque na época eu era estagiário, depois eu peguei corda de instrutor e eu fui crescendo lá dentro da Muzenza, né? Então, minha primeira graduação lá foi instrutor. E eu cheguei no mestre, eu falei, mestre, haveria a possibilidade aí de conhecer, de, sei lá, de ir para fora do Brasil? Tá? Ele falou, não, lógico, tem sim. Pô, e na época eu tinha uma galera, tinha um monte de graduado, devia ter uns 15 graduados, eu acho. Uns 15, 16 graduados na época. Eu falei, caramba, cara, eu acho que tá aí uma oportunidade então. Eu falei, mas quando que o senhor vai? Vou em janeiro do ano que vem. Eu falei, cara, teria como ir com o senhor? Tá? Ele falou, sim, lógico. Mas e aí, mestre, como que seria lá? Ficaria onde e tal? Não, mas isso aí não esquenta a cabeça que eu vou entrar em contato com o pessoal e ver quem pode ajudar. Eu falei, beleza, então, perfeito. E aí eu trabalhei um ano inteiro, trabalhando, gravei um CD nesse último ano de saída do Brasil, que o nome do CD chama Lembranças do Passado, remete a muitas músicas. Em realidade, como a gente estava naquele modismo, né, de jogar... não sei explicar bem direito. Eu, dentro dos fundamentos do nosso trabalho de capoeira, é uma angola dobrada. Todo mundo chama de benguela, que é o estilo que o Camisa deu a inovada, né? Mas que... Exato. Se você for falar com qualquer angoleiro aí, ele vai te falar que esse toque aí é uma angola dobrada, que isso não é benguela, dobrada, né? Mas isso. A gente entende, o mestre Camisa criou um estilo de jogo dentro desse ritmo, né? Colocou a melodia, a poesia. Então, na época, eu gravei um CD porque era a moda do estilo da capoeira em São Paulo, jogar benguela. Tem tanto, foi uma época que Angola, São Bento Pequeno de Angola, São Bento Grande de Angola estava ficando para trás, estava deixando de lado, né? Ela estava deixando de lado, ela estava perpetuando, em realidade, na Roda da República, no centro de São Paulo. E nos recintos fechados de Capoeira Angola. Mas qualquer outro grupo aí estava jogando isso, a benguela ou Angola dobrada, como queira chamar. E daí eu fiz um trabalho, gravei um CD de capoeira tal, com grandes músicas que foram cantadas durante muitos anos em rodas por aí, né? E aí, quando estava chegando próximo da data, no mês de janeiro, eu realizei um evento de encerramento, né, das minhas atividades. Deixaria representantes aqui graduados na época dando aula. E é onde haveria essa oportunidade, eu abracei com unhas e dentes. Eu falei, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver como que é a capoeira lá fora, da forma que pensam. E se der certo, legal. E se não, minha passagem é por 3 meses. Então, dentro de 3 meses, eu volto se não der certo. Simples assim. Mas eu fui com tanta determinação, com tanta vontade de vencer na vida, que deu certo. A gente que faz dar certo somos nós, né, mestre?
Eu acredito A nisso. determinação, a vontade, a garra, a perseverança faz tudo. Isso. Então eu vi que eu tinha essa necessidade de buscar esse conhecimento, esse aprendizado, esse amadurecimento, porque na época eu tinha 22 para 23 anos de idade, hoje eu tenho 40 praticamente. Eu vi essa necessidade de buscar esse conhecimento, de viver uma forma diferente. Mas eu determinei falar, eu vou vencer. Eu vou passar tudo que tem que passar e vou vencer. Então passei grandes dificuldades lá, mas graças a Deus superei, tive pessoas que me ajudaram muito e eu acredito nas pessoas. Eu acho que as pessoas é o sucesso, quer dizer, perdão, as pessoas são a oportunidade para que o próximo tenha um sucesso. Então, Com certeza. graças a Deus, eu tive sucesso através de muitas pessoas. Nessa época, o cara que me estendeu a mão lá, hoje, contra Mestre Caju, residia já, quando eu cheguei lá, ele já estava 1 ano na Espanha, e foi o cara que me estendeu a mão, com todo o coração do mundo, hoje, contra Mestre Caju, o cara que falou, Salsicha, eu tô aqui para te ajudar, cara. E o cara me ajudou, assim, não Que tem maravilha, para falar desse cara. Que maravilha. Hoje é um grande amigo meu, fico muito feliz, porque na época que eu cheguei lá, eu era instrutor, e ele era corda verde na Muzenza, seria graduado de 1º grau, e ele foi crescendo dentro da capoeira, né, se graduando, e hoje está na mesma graduação que eu, porque, felizmente, no meu ver, eu não quis formar mestre. Então, tem pessoas que vêm dessa caminhada de história de capoeira, que hoje fazem parte da mesma graduação que eu aceito tranquilamente, são os meus amigos, e fico muito feliz por eles, por terem chegado onde chegaram, por mérito, por dedicação, né? E isso, então foi uma oportunidade muito grande. Em 2009, eu cheguei lá em 2004, em 2009 a Espanha entrou numa recessão econômica gigantesca, onde as coisas estavam muito difíceis, e aí eu olhei para trás e eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu vivia a vida. Na época que eu morava lá, eu vivia a vida, então eu viajava, eu gastava, né? Não pensava muito em juntar dinheiro no Brasil. Então eu via aquilo ali para mim seria o resto da minha vida ali. Não via possibilidades de voltar ao Brasil. Não queria, em realidade. Então acabei que 2008 começou a recessão econômica na Europa, a Espanha foi um dos países mais afetados, eu me olhei para trás e falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Ou eu volto para o Brasil, ou eu vou para outro país. E aí, afinal das contas, aí fui pesquisar, entrei em contato com alguns amigos na Áustria, na Suíça, né? Um pessoal meu que está na Alemanha, tinha um pessoal já meu na Espanha, só que as coisas estavam ruins para lá. E aí eu comecei a entrar em contato com uns amigos do grupo e outros de fora do grupo também, em outros países, para saber como estava a situação dos caras lá. Ah, tá bem aqui, estamos indo, estamos tocando e tal. E aí, dos países que eu acabei entrando em contato, que hoje também, recém-formado, contra o Mestre Bombril, de Londres, lá na Inglaterra. Sim, Bombril. Bombril, português, ele, né? Um cara que se dedica muito à capoeira, muito profissional. Isso eu falo assim, com todas as palavras, que foi a segunda mão estendida a mim. Então, por isso que eu falo que eu acredito nas pessoas. Sim, temos que acreditar sim. Tem muita gente boa nesse mundo, né? Sim, muita gente boa nesse mundo. Muita gente boa nesse mundo. Eu quero só pedir licença um instantinho. Vontade, entrou agora aí Mestre Calango dos Estados Unidos, meu irmãozão, meu amigão. Fiz uma live com ele esses dias. Que legal. Mestre Marcial também está aí, ó, nos assistindo. Mestre Marcial vai estar conosco na live de quinta-feira. Quinta-feira, Mestre Marcial do Grupo Amuquengue, Jaú. E nós estamos aqui com a agenda legal aqui, ó. Hoje eu estou tendo o privilégio e a alegria de ter contra Mestre Salsicha. Quinta-feira, Mestre Marcial. Sábado, Mestre Piu Piu do Ibá Capoeira, aqui da cidade de Mauá, Mestre Piu Piu. Terça-feira, dia 26, graduada Liguinha do Grupo Candeias, do meu irmão, do meu amigo Mestre Suíno. Na quinta-feira que vem, vai ficar aí no suspense, uma surpresa, um mestre muito conhecido aí de Pernambuco, né? Muito conhecido de Pernambuco. Ele tem uma agenda muito complicada, é dificílimo conseguir uma live com ele, eu sei, a gente conversa todo dia, é um amigão que eu também tive a oportunidade de conhecer nesse último Mundial Muzenza,
Conheci assim, de ter ele, os discos dele, os DVDs e tal e tudo mais, mas quando eu conheci pessoalmente, não tem como não se apaixonar pela amizade desse camarada. Então, nós estamos certos que quinta-feira, dia 28, a live vai ser com ele. Então, vamos aguardar. Ele falou, Canário, por favor, me dá só um tempinho, que a gente tem muita coisa para resolver. Ele fez uma live domingo, né? Então, vamos ver, vamos acertar. Mas, por enquanto, vamos aqui. Para continuar aqui, ó, quando a coisa é boa, quando a pessoa é boa, a hora passa rápido. Eu quero dizer que se cair aqui, eu quero pedir para você da gente voltar mais um pouquinho, porque está muito interessante isso que você está contando. E é um incentivo inclusive, pessoal. Um incentivo inclusive para os meus estagiários que estão assistindo, para minhas estagiárias, para as pessoas de outras academias, para os mestres que nos dão a honra. Eu vi aí mestre Dom Talmo Batateiro também, se eu não me engano, de Minas Gerais, também está aí na audiência. E eu fico feliz, o seu pessoal aí, né, entrou gente aí, como você disse, da Espanha, mestres, contramestres, eu fico feliz com isso. E eu queria saber, um momento marcante, você está falando aí da Europa, um momento marcante lá, fala para mim. Na época que eu vivi na Europa, houve vários momentos marcantes, né, mestre? Mas é que é difícil definir um momento, né? Porque a gente vive tantos momentos legais, né? Momentos Sim. bons. Mas eu acho que relacionado à capoeira, mas acho que os dois momentos mais marcantes na minha vida foi quando as pessoas me estenderam a mão, me ajuda. O contramestre Caju, da Espanha, que hoje reside, já não está mais na Espanha, tem um trabalho fenomenal e um trabalho gigantesco na Polônia, né? Ele tem um trabalho, não lembro o nome da cidade agora, mas a gente foi realizado há 2 anos atrás um campeonato europeu lá na Polônia. Eu tive a oportunidade de conhecer a Polônia, um país fantástico, onde as pessoas gostam muito de capoeira e vivem que nem Puxa vida, hein? 100%. Que coisa. E o outro momento marcante, esse foi o Caju, que me estendeu a mão dentro da capoeira, e o contramestre Bombril, né, de Londres, foi o cara que estendeu a mão para mim, que me ajudou muito no meu começo lá, muito difícil, né, mestre? Porque você sai de um país onde você aprende idiomas, já sabe falar tudo, já sabe as leis, sabe a cultura, sabe tudo como vive, e aí todo mundo pensa, puta, mas a Europa, os países são tudo muito pertinho, né? Sim. Uma hora e meia de voo, 2 horas, você já está em outro país. Mas a cultura é diferente, a forma de pensar é diferente, do jeito que vivem é diferente, a política é diferente. Então é tudo muito próximo, com pensamentos e ideais diferentes. E então eu tive um choque de cultura muito grande lá, mas graças a Deus o contramestre Bombril na época foi o cara que me estendeu a mão lá, me deu uma baita de uma força, uma baita de uma ajuda, e com o tempo foi superado, né? Então, para mim, os dois momentos mais marcantes da minha vida, já fiz grandes eventos, de ter grandes mestres aqui que hoje já não estão vivos, né? Mas isso também não tem dinheiro que pague, mas Sim. eu acho que o lado humanitário fala mais que a capoeira. E esse lado aí foi o que mais marcou minha vida, sabe? A ajuda que eu tive das pessoas lá fora. Que maravilha. Que maravilha saber disso. Agora, diga para mim, sendo na capoeira ou não, alguma coisa que o contramestre Salsicha diz assim, isso eu prefiro esquecer. Pode ser na capoeira ou não. Um momento que não foi legal, que você falou, não, isso eu não gostaria de ter participado, ter visto, não sei. Alguma coisa que você gostaria de esquecer. Mestre, algumas coisas que a gente gostaria de esquecer e que em realidade até hoje acontece dentro da capoeira, né? Tem coisas que a gente está ali vivenciando e acabam acontecendo, né? Mas eu acho que é o desrespeito ao mais velho, como eu já presenciei. Rapaz, ouçam aí, pessoal. O desrespeito Pode aos falar. mais velhos, né? De eu estar numa roda, como aconteceu um tempo atrás aí, e estávamos ali na bateria, eu como um mero aprendiz, né? Automaticamente eu me levanto do banco e ofereço o instrumento ao mestre, eu não fico esperando pedir para mim, eu posso tocar o berimbau, posso tocar o pandeiro, posso tocar o tabaco. Eu vejo um cara mais graduado, um mestre, ou um contramestre,
eu não tenho esse problema. Então eu me levanto e ofereço o instrumento. E aí aconteceu essa situação, né? Eu me levantei, eu vi o mestre entrando, passando por trás da roda, e aí parou a roda na hora para apresentar o mestre, eu já me levantei, passei o instrumento pro mestre, e aí um rapaz que estava ao meu lado, assim, começou o ritmo da roda de novo, tal. Porém, esse mestre, ele é um cara que tem um conhecimento muito grande, muito farto dentro da capoeira, mas não é aquele cara que é tão bom tocando, né, o instrumento. Mas ele não deixa de ser mestre. Ele tem muitos anos Sim. na caminhada e o respeito tem que existir. E aí eu presenciei uma situação assim bem desagradável, sabe, de uma pessoa que estava ao meu lado olhar para outros, ô, pega o instrumento aqui e tal, tipo, sinalizando e fazendo gesto e pedindo assim, na cara dura, ô fulano, pega o instrumento aqui, pega o berimbau aqui. Cara, então, Oxe. esse é um momento assim, acho que é um dos momentos mais marcantes da minha vida de ter presenciado isso, assim, né, de ter visto isso. E o outro momento marcante também, eu estava presente no evento do X-Mestre aqui de São Paulo, e eu vi o cara dar uma banda no mestre Leopoldina, cara. Meu Deus. É, isso eu tinha. Isso foi em 93, 94. Meu Deus. Mestre Leopoldina já era de idade naquela época, né? Sim, sim. É, ele morreu. Agora exatamente não me recordo bem qual foi a idade do falecimento dele, mas ele já era de idade. Desnecessário esse tipo de Ele coisa, né? entrava na roda, fazia aquela brincadeirinha e tal, Sim, né? sim. Mas a capoeira já não jogava como jogava quando era mais novo, né? Então eu presenciei isso aí, mestre. O cara deu uma banda no mestre, Leopoldina desnecessário, né? Eu penso assim, os mestres mais novos aí, né, que estão capacitados, estão jogando, sabe que do risco que tem dentro da roda de capoeira, mas Lógico, tipo, lógico. podemos não, né? Na época já era tratado como idoso, né, cara? Um Sim, cara muito velho, a idade dele, então ele entrava, assim, só dava aquela gingadinha, aquela brincadeira, como o mestre Ananias fazia muito nas rodas, e os grandes mestres sim, fazem até sim, hoje, né? Entra para sim. brincar, marcar aquela cabeçada e tal. E aí eu presenciei isso aí, então acho que foi uma das coisas bastante, as duas coisas bastante negativas, assim, Desagradáveis, né? desagradáveis que eu Desagradável. presenciei dentro da capoeira. Bom, contramestre, o nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer que a hora que começar a contagem para acabar aí, a gente Sim, volta mais um pouquinho, porque tá com muito certeza. rico, como diz os meus irmãos lá do Chile, e eu Sim, quero saber mais algumas coisas. Nós falamos aí do momento marcante, falamos das viagens e tudo mais. Na sua opinião, existe o perigo, entre aspas, ou talvez no seu pensamento já se tornou, mas existe o perigo da capoeira lá fora ser mais reconhecida, como em alguns lugares já é, do que aqui no Brasil? existe, mestre. Existe porque o Grupo Muzenza já está lá fora há muitos anos, né? Uns 30 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Por aí, não tem a data exata, assim, o tempo exato. Mas hoje nós já temos professores lá fora que são estrangeiros, temos contramestres estrangeiros que trabalham com excelência e um grande profissionalismo dentro da capoeira. E assim, a possibilidade disso acontecer é gigantesca, né? Eu não vou falar que a capoeira ela nunca vai perder a sua essência, a sua raiz aqui no Brasil. E é o que a gente sempre diz para todo mundo. Quer beber água na fonte? Tem que vir aqui. Aqui é a fonte. Então o cara tem que beber água da fonte aqui. Mas em termos de organização, de visão dentro da capoeira, eu não digo, porque aqui nós vivemos a capoeira mais intensamente, por dizer algo, Sim, né? Aqui se vive muito mais sim. intensamente. Muito mais tempo de treino, muito mais horas, se viaja muito mais que lá. Mas o termo de organização, assim, eles estão bem. Bem, a capoeira está bem organizada nesse sentido, profissionalmente, bem representada. E é isso, ela criou uma ramificação que hoje podemos mandar sim grandes brasileiros para lá para
começar trabalhos novos, sim, mas vai ter a concorrência do estrangeiro que já está lá, que já treina 15, 20, 25 anos, 30 anos, que já se formou professor, contramestre, que já tem um trabalho de excelência. Então, você está indo lá concorrer com um cara que ele nasceu lá, ele é nativo lá e ele vai ter muito mais oportunidade que você. Então, vai ser um choque aí. Porque você está levando um conhecimento farto de riqueza da onde nasceu a capoeira, com um conhecimento adquirido num país onde as possibilidades fortalecem e favorecem a ele sempre, porque ele está no país dele. Né? Então, eu participo de competição desde 1976. Certo. Aos olhos do contramestre Salsicha, já existem uns cabra danados lá fora, como eu vi lá no Mundial Muzenza, já existem uns cabra danados lá fora que já dão muito trabalho para brasileiro? Sim. Eu digo estrangeiro, porque tem os nossos queridos irmãos, sim, amigos, que são brasileiros e vêm representar os países que eles estão dando aula. Sim. Mas eu vi lá, nego, com bom sentido, né? Nego da língua enrolada dando trabalho lá. Sim. Então diga para mim. Realmente, mestre, porque as pessoas se aprofundaram muito, né? Acho que é uma coisa que ela diferencia o brasileiro, entre o brasileiro e o estrangeiro. Vamos colocar, quando a gente fala estrangeiro, a gente fala global, né? Porque se fala europeu, sim, se refere só às pessoas da Europa, se fala aos americanos, pessoal central. Então vamos falar o estrangeiro no geral, né? Eles vieram primeiro adquirindo um conhecimento que muito brasileiro não gosta, ler, leitura, é muito importante. Olha aí, olha aí. A leitura ela é muito importante. Então, através de livros, você ouve a opinião do mestre Canário, ouve a opinião do mestre Valdenor, você ouve a opinião do mestre Adelmo, você ouve a opinião do mestre X, do mestre Brucutu, você ouve a opinião do mestre Jiboia, por exemplo, do mestre, sei lá, X. E aí, lendo os livros, você vai chegar num consenso se aquela história é verdadeira ou não. Sim. Então, a diferença deles é isso, é a leitura que enriqueceu eles muito. E se enriqueceram muito culturalmente através da leitura. Logicamente, é o que eu falei. São pessoas que têm um potencial muito grande, treinam, se dedicam muito. O Dendê e o Axé da Capoeira, a malandragem está aqui. Isso não vai se perder, sim, nunca. Né? Mas hoje a gente tem grandes atletas aí, estrangeiros aí, que dentro dos campeonatos está dando trabalho para muita gente aí. Você vê professores saírem daqui e para disputar campeonato na Europa ou na Ásia, tomando tesoura lá e rasteira de estrangeiro. Porque isso se define, você treina muito aqui, você treina 10 vezes aqui, o cara treina 20 lá. Treino 3 vezes por dia aqui, o cara treina 5 vezes por dia lá. Então as pessoas, é assim, isso que é o legal da capoeira, as pessoas vão se superando, né? Então por isso que ela cresce tanto como ela cresce. Então hoje nós temos grandes estrangeiros aí, e bons representantes e bons profissionais dentro da capoeira. Rapaz, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tô falando para você que acompanho, já competi, já fui técnico, ainda sou hoje, da minha equipe, mas eu coloco a cabeça no travesseiro e eu começo a lembrar do Mundial Muzenza 2020, tem hora que a minha esposa fala assim, dá para você parar de me chutar? Porque, rapaz, dá um negócio assim, rapaz, que coisa, que competição, que coisa marcante, sabe? É essa capoeira que eu sonho, é essa capoeira que eu vejo. A organização foi fantástica e a competição em si foi fantástica. Foi muito bom, por isso que eu falo para as pessoas aqui que me perguntam, eu falo, é duro de explicar num dia só o que eu vi e o que me fascinou participando do Mundial Muzenza. Inclusive, ano que vem, vou falar com o mestre burguês, vou levar, sim, alguns alunos meus e algumas outras pessoas que falaram para mim, mestre, 2021, se tiver um Mundial Muzenza, fala com o mestre burguês, a gente quer se inscrever. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito legal. Nós já temos aqui as competições do Campeonato Paulista, tal e tudo mais, promovidas pelo meu mestre. Vai acabar o tempo, a gente vai voltar, que eu ainda quero perguntar do seu trabalho nos dias de hoje. Tá bom? Sim, lógico, vamos sim, vamos seguir nessa resenha aí que tá bem legal.
Tá bom, pessoal, vamos voltar então? Nós vamos terminar aqui, eu já estou voltando. Forte abraço. Valeu!